Oi gente, eu sou Isaka e no vídeo de hoje é um vídeo de respondendo perguntas que vocês me deixaram, acho que desde o primeiro vídeo que eu postei aqui. Eu separei as perguntas que mais apareceram pra mim e eu espero que eu consiga responder todas as dúvidas de vocês. No vídeo de hoje eu também quero fazer um esquema um pouco diferente, então eu vou deixar a minha tela sempre aparecendo aqui enquanto eu tô desenhando as sugestões que vocês me deram. E eu vou ficar aqui, acho que no canto superior esquerdo, enquanto vocês veem o que eu tô fazendo aqui na tela do meu iPad. Mas é isso, espero que vocês gostem. Pra primeira pergunta, eu acho que me fizeram ela desde a primeira vez que eu postei vídeo aqui, que é da onde que eu sou, de que parte do Brasil que eu sou. Muita gente especulou que eu era nordestina, eu não entendi exatamente porquê, mas eu sinto informar vocês que eu não sou nordestina. Na verdade, eu sou de São Paulo, mais especificamente no Cinturão Verde de São Paulo, que seria a área da mata, digamos assim. Eu nasci e cresci em São Paulo, eu nunca me mudei pra nenhum estado diferente. E só quando eu fiz 18 anos que eu vim aqui pro Japão pra estudar. Também me perguntaram bastante sobre fazer live, o que eu gostaria muito de fazer, eu não vou mentir. Eu acho que seria uma forma muito interessante, divertida de me aproximar de vocês, talvez fazer desenhos juntos durante a live. Só que só tem um problema, como eu moro aqui no Japão, o fuso horário atrapalha bastante, então eu acho que seria um pouco difícil conciliar algum horário específico para fazer live. Alguém tinha me sugerido para fazer uma live que seria às 6 da tarde no Brasil, só que 6 da tarde no Brasil são 6 da manhã aqui, então eu não sei se seria muito viável para mim acordar umas 6 da manhã toda sonolenta e fazer live aqui para vocês, mas eu gostaria de fazer, talvez um pouco mais pra frente eu consiga. Eu digo um pouco mais pra frente porque agora, como vocês sabem, eu estudo. E eu estudo das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias da semana. Então eu não tenho muito tempo pra fazer outras coisas que não os trabalhos da escola ou os vídeos aqui pro YouTube. Mas talvez quando eu tiver férias, que vai ser dia 20 de dezembro, começam as minhas férias até uns, acho que 13 de janeiro, são bem curtas, né? Talvez eu consiga fazer live, mas não é certeza, não posso prometer nada, mas eu queria bastante. E falando em live, perguntaram se eu tinha interesse em fazer outro tipo de conteúdo que não só animação, ou seja, lives de gameplay, o que eu acho que seria muito legal. Só que tem um problema, aqui no Japão eu não tenho computador, eu só tenho um Nintendo Switch. E eu não tenho muitos jogos, então eu acho que eu não sei se seria tão legal fazer uma gameplay, trazer gameplay aqui pra vocês, que por mais que eu goste de jogar, eu mais assisto do que jogo, se é que vocês me entendem. Perguntaram também se eu tenho novos projetos pro canal que não sejam só animações sobre a minha vida ou vlogs do meu dia a dia aqui no Japão. E eu tenho vários projetos, só que eu tenho um que tá mais encaminhado, que eu não quero dar tantos spoilers porque ele ainda tá em processo, ainda está em andamento. Mas seria tipo uma minissérie de histórias, só que não são histórias minhas. São histórias de uma pessoa da minha família. Eu acho que eu queria também estar um pouco melhor nas minhas animações antes de soltar esse projeto, mas eu tô sim trabalhando nele. E como outros animadores antigos que tinham, como o Gato Galáctico, que tinha o Desnecessauro ou o Coelho, eu tenho esse projeto que eu acho que eu não vou falar o nome ainda da série, mas eu vou mostrar o personagem, que seria esse daqui, e é só isso que eu vou revelar pra vocês. Me perguntaram também se além do YouTube eu tenho algum interesse em ter a minha própria animação, como o Irmão de Orel ou Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas.
E sobre a minha carreira, se eu queria seguir só no YouTube ou se eu queria fazer outra coisa da minha vida. E pra ser bem sincera, eu acho que essa parte ainda da minha vida tá um pouco nublada, eu não sei bem o que eu quero fazer no futuro. O que eu sei é que vai ter a ver com ilustração, é a única coisa que eu sei. Eu acho que talvez a minha primeira escolha seria fazer storyboard, porque é o que eu mais gosto de fazer nesse ramo de artes. Porque pra todo vídeo que eu posto, ou todo vídeo que eu vou postar ainda, eu sempre faço um storyboard. Então, vídeos que eu ainda não trouxe aqui pro canal, ele já tem um storyboard pronto, eu preciso fazer o roteiro, eu preciso fazer as cenas, mas sempre tem um storyboard. E eu adoro fazer, o que eu mais adoro. Eu também super faria design de personagem, porque eu acho super criativo, é um processo muito legal. Só que eu acho que eu não gosto tanto de design de personagem quanto eu gosto de storyboard. Mas sobre uma animação própria, como Irmão de Orel ou Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, eu acho que seria incrível fazer parte disso, fazer uma coisa minha. Eu até tenho algumas ideias, eu acho que como todo artista, todo mundo tem algum OC, que seria uma sigla para um personagem original seu que você tenha criado. Só que todos os meus OCs, os coitados não têm muito bem uma história formada ainda. Então, eu acho que essa parte realmente talvez seria pro futuro um pouco mais distante, eu diria. Mas eu acho que eu me vejo nesse ramo também. Como eu disse, é uma coisa muito aberta ainda. Eu acabei de começar o meu curso, eu preciso me organizar essas ideias também. Também me perguntaram o meu estilo preferido de desenho, que caso ainda não tenha ficado muito claro, é cartoon. Sempre foi, sempre será. Eu tenho uma influência muito grande de todos os desenhos animados que eu assisti quando eu era pequena. Então, cartoon é o mais confortável pra mim, é o que eu mais gosto. Mas eu acho que chega um momento que todo mundo que tá começando a desenhar, a gente vai experimentar outros tipos de estilo de desenho, até pra entender o que você se sente mais confortável, o que você gosta mais de fazer. E pra mim, realmente foi o cartoon. Eu, obviamente, já experimentei outros estilos, tanto como o próprio estilo mais mangá, que eu gosto no meu estilo, só que eu acho que o cartoon realmente me dá mais liberdade pra fazer expressões ou uma coisa mais caricata. E o estilo que eu não gosto de fazer, não que eu não goste do estilo, é realismo. É muito detalhe, é muita regra, eu não consigo. Eu, infelizmente, não consigo. Cartoon pra mim é vida. E falando de começar no mundo do desenho, perguntaram se eu podia mostrar alguma arte que eu ainda tenho acesso, bem antiga, tipo a mais antiga que eu tenho. Se for digitalmente, eu acho que seriam esses daqui. O meu estilo mudou bastante, eu acho que é uma coisa boa. Até porque desenho não tem o que fazer, gente. É prática e não diria exatamente estudo, mas principalmente prática. Se for um desenho tradicional, eu não sei se eu vou ter acesso a muitos deles, mas os que eu tenho comigo são esses daqui. Que, de novo, bem diferente do que eu faço hoje. E eu sempre vejo que tem muita gente que tem vergonha dos desenhos que eles faziam antigamente. E eu acho que não é uma coisa que você precisa ter exatamente vergonha, mas é um processo, gente. Desenho realmente é processo. Você vai melhorando com o tempo e não tem muito o que fazer. É prática, é treino. E com o tempo, com certeza, você realmente vai melhorando o seu traço, vai achando o estilo que você realmente gosta, até você ficar mais confortável com a sua arte. Por mais que eu já tenha mencionado no meu primeiro vídeo, perguntam bastante as minhas inspirações para criar o canal aqui no YouTube. E, novamente, eu vou repetir que são o Psycho, em primeiro lugar, que eu acho que de todos ele é o único que eu ainda acompanho bastante até hoje. Tem o Gato Galáctico, que também foi uma grande inspiração. Eu acho muito triste que ele parou de fazer as animações dele. Ele era simplesmente incrível, eu adorava Desnecessauro, Coelho, as histórias de vida dele. E eu acho que atualmente ele tá fazendo conteúdo infantil, eu não acompanho mais ele, mas às vezes eu volto nos vídeos antigos dele só pra dar um gostinho de nostalgia. Falando em nostalgia, canal Nostalgia, eu adoro o Castanhari.
Eu sei que tem muita gente que tem um pouco de treta por causa das últimas, como fala, das retrospectivas animadas. Eu adoro todas elas. Eu vou ser a maior defensora do Castanhari até o fim da minha vida. Eu adoro, principalmente as histórias animadas dele. Eu acho que ele conta muito bem. Eu adoro o estilo de animação, por mais que eu sei que não é ele que faz. Alguns foram feitos pelo Rabisco, que é outro cara que é uma puta inspiração pra mim. E por algum outro artista que eu não vou lembrar o nome agora quem que é, mas que o cara é fera também. Eu assistia muito Animalu. Eu não vi mais ela, pra ser bem sincera, mas eu gostava muito do conteúdo dela, eu achava muito, muito engraçado. Eu também assisti a Amy, que por sinal, essa diva me segue e ela comenta nas minhas coisas. E, cara, eu juro, Amy, eu fiquei em choque, eu quase chorei quando eu vi o seu comentário no meu vídeo. Meu Deus, porque eu te acompanho desde que eu era pequena. Não querendo te chamar de velha, não é isso que eu tô falando, mas eu te acompanho desde que eu era pequena. Eu lembro que você foi a primeira youtuber menina que eu tinha visto no YouTube que fazia animação. E, cara, não sei, eu não esperava que você visse as minhas coisas. Eu fiquei lisonjeada. Eu até hoje, eu não tenho reação pra isso. Mas, sério, muito obrigada. Você me inspirou muito. Eu sei que também tem a Brubs, que, pra falar a verdade, eu nunca tinha visto um vídeo dela até pouco tempo atrás, depois de um pessoal mencionar pra mim sobre ela. Eu não sei como que eu não conhecia ela, eu achei ela super querida e agora eu vou começar a acompanhar as coisas dela. E tem o Draw Mask, que eu também, quando eu era pequena, eu não acompanhava tanto, mas eu já vi alguns vídeos. E sobre os canais que eu acompanho hoje em dia, eu não vejo muito coisas de animação. Eu vejo mais, digamos, gameplay. Eu acho que em primeiro lugar realmente vai ser o Alan, o Brino e o Ismael, que tá sempre trazendo fofoca aí do Brasil pra eu saber o que tá acontecendo por aí. E... acho que é isso. Também alguns canais que eu acompanhava bastante, que não são exatamente de animação, mas são de humor, que é o que eu mais gosto. São Matheus Canella, Lucas Inutilismo, o Paulado Fu, eu gostava bastante deles. Principalmente Coisa de Nerd. Nossa, eles fizeram a minha infância. E eu lembro que quando o Coisa de Nerd lançou aquele Coisa de Nerd animado, foi tudo pra mim. Porque juntava tudo que eu amava. Os dois, a Nilce e o Leon, e animação. E eu adorava. Eu maratonei tudo, absolutamente tudo. Perguntaram também com que idade, desde quando eu comecei a desenhar. Se for pra falar desenhar sério, eu acho que a partir de uns 13 anos que eu queria me aprofundar mesmo no desenho. Mas se for desenhar em geral, desde que eu sou muito pequena, eu diria uns 3 aninhos, ou 2, não sei. Porque eu tinha mania de desenhar nas paredes da sala, dos quartos, dos corredores, em qualquer lugar. E os meus pais, ao invés de me impedirem, eles desenhavam junto comigo. Porque os meus pais também são do mundo das artes. O meu pai é professor de artes e a minha mãe é designer gráfica. Então eu acho que não tinha muito pra onde eu fugir. Muita gente acha que eu só comecei a desenhar por influência dos meus pais, mas não foi exatamente assim. É óbvio que eles me incentivam e eles sempre mostraram esse mundo pra mim. Mas foi uma coisa que sempre partiu de mim, não exatamente por majoritariamente influência dos meus pais. Foi uma coisa minha também. Eu sempre gostei muito de desenhar. Mas digamos que profissionalmente, tipo, quando eu comecei a levar mais a sério, foi quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos que eu comecei a fazer algumas tirinhas e alguns quadrinhos. E eu acho que eu nem tenho mais acesso a esses quadrinhos. Eu acho que tá tudo em alguma gaveta nos meus sketchbooks lá do Brasil. Mas quando eu comecei a levar isso mais a sério foi por volta de uns 13 anos, por aí. E por fim, eu queria deixar... Nossa, como tá escuro! Meu Deus, eu não tinha notado que tava tão escuro assim. Gente, eu vou acender a luz, me dá um segundo. É que agora tá escurecendo muito rápido, eu realmente não tinha percebido.
A gente tá entrando no inverno aqui no Japão e agora são 4h45 e já tá um breu lá fora. Eu não tinha nem visto. Bom, e pra última pergunta eu deixei ela pro final, que é a que todo mundo mais faz em todos os vídeos que eu postei até agora, que é por que eu vim pro Japão? Como foi a minha adaptação? O que eu vim fazer aqui, se eu vou voltar pro Brasil. Eu queria fazer um vídeo específico só focado na minha vinda aqui pro Japão, por que eu vim pra cá, mas falando superficialmente, eu vim aqui pra estudar. Eu faço curso de ilustração, eu estou morando aqui no Japão, já vai fazer 3 anos, ano que vem eu vou começar o meu 4º ano e o último aqui no Japão, que o curso que eu faço de ilustração, antes dele, eu fiz 2 anos de japonês, porque o curso é todo em japonês, então eu precisava ter um pouco do conhecimento da língua. Então eu fiz 2 anos de japonês e esse ano eu entrei no curso de ilustração. E esse curso de ilustração, ele tem duração de 2 anos também, assim como o de japonês, que ele é um curso profissionalizante, ele é específico. E ele tem a duração de 2 anos, então eu vou me formar em abril de 2027. Então eu ainda tenho 1 ano e meio, mais ou menos, aqui. Sobre a adaptação aqui, eu confesso que foi bem complicado no começo e ainda não é um mar de rosas, porque eu acho que a parte mais difícil é ficar longe dos meus pais e dos meus amigos e dos meus gatos. E é um pouco complicado, eu não vou mentir, porque eu moro sozinha, eu tive que me adaptar com isso, mas por muita sorte eu tenho família aqui, eu tenho uma prima muito querida que é a Kaká, eu tenho 2 tias e 2 tios que eles moram, por muita sorte, bem perto, a gente mora no mesmo bairro, só que ao mesmo tempo não é a mesma coisa, eu não convivo com eles todos os dias, embora eu tenha morado com eles no meu 1º ano aqui, depois eu acabei me mudando e agora eu moro sozinha e a gente se encontra de vez em quando. Mas tirando a parte da família, eu acho que a coisa mais difícil de se adaptar aqui é a língua. Tem uma barreira linguística muito grande. Embora a maioria do tempo eu use o inglês, porque todo mundo lá na escola praticamente se comunica em inglês, tirando os professores e os meus colegas de sala japoneses, a comunidade internacional na escola é enorme, então a gente basicamente só usa o inglês, o que não é um problema tão grande pra mim. Então eu acho que de fato o principal problema na minha adaptação foi o japonês em si. É uma língua difícil, tem 3 alfabetos diferentes, então foi um pouco complicado. Vou dar um exemplo de choque cultural que, por mais que ele seja bem bobo, eu até hoje não entendo direito, que uma vez, quando eu tava, acho que ainda no meu 1º mês aqui no Japão, eu levei uma bronca de uma professora porque ela tinha me visto fora da escola, na rua, andando, comendo. E ela disse que aqui no Japão não pode fazer isso. Eu achei esquisito no começo, mas ela explicou que é meio que falta de respeito. Eu não sei em consideração a quem seria essa falta de respeito, mas ela disse que aqui não se anda comendo. E eu acho isso tão esquisito, porque no Brasil é uma coisa tão normal, sabe? E não sei, foi um choque cultural meio grande pra mim. Bom, gente, como eu falei, esse tema eu queria trazer em um vídeo mais focado nisso, então eu tô falando um pouco superficialmente, mas fiquem tranquilos que eu vou entrar em mais detalhes nesse vídeo. E, por fim, pra encerrar, perguntaram se depois do meu curso eu pretendo voltar pro Brasil, ou seja, daqui 1 ano e meio. E sim, eu quero voltar pro Brasil, eu sinto muita falta dos meus amigos, da minha família, dos meus gatos. Pra ser bem sincera, eu não me adaptei por completo aqui no Japão ainda. Eu acho que o mercado de trabalho aqui, por mais que seja bom ou pague bem, não me interessa porque é muito cansativo. E principalmente para as pessoas estrangeiras, você vira praticamente um escravo do seu trabalho, você não tem muita qualidade de vida. Então não é uma coisa que eu queria pra mim. Então eu gostaria de voltar sim pro Brasil, inclusive tenho planos de voltar,
quando eu me formar aqui. E espero ser bem recebida aí de volta por vocês. Gente, muito obrigada a todo mundo que deixou as perguntas e as sugestões de desenho. Eu vou deixar eles aqui do lado, todos eles prontos. E eu queria parabenizar a Pinguina, que foi a que deu a ideia do frango de Natal, que foi o meu preferido de longe. Muito obrigada. E basicamente é isso, gente. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!